Então eu me sentia muito mal na minha casa, porque era uma casa simples. E eu falava: "Não, essa não é minha casa". E eu por 2 vezes eu quase me perdi indo atrás da minha casa antiga. Eu criança, chamava a coleguinha: "Vamos ali comigo", aonde? "Não, na minha outra casa". Porque era tão vivo, né, e assim, vivo por quê? Porque ele levou adivinha quantos anos para eu reencarnar? Chuta, Da sua vida da última para essa. para essa. Chutarei, mas primeiro perguntarei. Muito ou pouco? Pouco. Pouco. Uns Mais 20, um código, 13 anos, certo? 13 anos. Ia falar 20, hein? Que Tre 20 eu já acho pouco já. 13 13 anos, é menos ainda. sim. E eu tenho o código da minha vida passada, onde eu sabia exatamente o dia e o ano que eu iria nascer, que eu resgatei da minha vida passada. Então, na minha vida passada, eu já sabia, inclusive, o ano que eu ia nascer, o dia e o mês. Depois eu te mostro. Vai mostrar, vai ficar nos bastidores essa conversa, que tem coisa que também a gente tem que deixar nos Comentem bastidores. aqui, Danusa, revele para nós. Então, se tiver quantos comentários assim, aí eu volto e revelo. Olha, se tiver pelo menos, ó, pessoal, vamos pensar grande aqui. Se tiver pelo menos 100 comentários com isso que ela falou, 100. tá? 100 comentários. E pode comentar Não, eu nos acho que 100, comentários. 100 tá pouco. Põe 100? 500. 500 então. Se virem nos 30 aí, coloquem 500 Mas não pode comentários. repetir, tem que compartilhar para que o colega também vá nos comentários e peça. 500 comentários com nomes diferentes, logins diferentes, tá bom? Exato. Tá combinado. Enfim, e aí a questão da paranormalidade. Na infância, não só na infância, né? Isso se estendeu até os dias de hoje. Eu vejo, por exemplo, pessoas fora do corpo, quando elas dormem e desdobram, eu vejo. Vejo espíritos desencarnados, hoje com menos frequência, porque tinha época que eu via demais e aquilo me atrapalhava e eu pedi para não ver. Então, acho meio que fecharam um pouquinho. Mas, por exemplo, na pandemia. Ai, não podia ter falado, desculpa. Pode Já, falar, já tá liberado isso daí. Já falaram tanto disso já aí falar? aqui. Eu voltei com um galo aqui na testa. Então, eu fui abduzida 2 vezes. A pandemia em 2020, que começou em 2019, daí em 2020 a gente tinha aquela questão lá, eu costumo falar que eles vieram me imunizar, porque a gente não tinha ainda o antídoto. E eu tenho a foto, depois poxa, eu devia ter No separado. terceiro olho aqui deu Aqui, uma bola. fez um galo. Tem um galo, sim. E eu posso mostrar na próxima vez que eu vier, inclusive mês que vem eu vou estar aqui de novo, eu trago e mostro para você. E a gente pode falar, inclusive, sobre isso, né, sobre essa questão da paranormalidade dos contatados, que é um assunto muito interessante de se abordar. A gente pode falar no próximo episódio. Vamos colocar nesse próximo episódio. Então, ó, você já sabe, ela vai estar aqui num próximo episódio, que, claro, virá depois desse, né? Com uma surpresa, um convidado surpresa junto, tá? Você vai ter que estar aqui inscrito para saber quem é esse convidado surpresa, que é um cara muito bacana. Eu já falei, é um cara. E vocês vão estar aqui juntos. Mas antes da gente entrar nessas últimas questões finais, você falou sobre números, você falou sobre códigos, e tem um número também que é um número que causa polêmica, né? O 666. O que é o 666 nessa sua visão aí de estudo? Então, vamos voltar lá no 1, no pai, a fonte. Esse processo do 1, né, do pai, e criando as demais centelhas, é um processo de doação, porque está se doando, concorda? Você consegue se doar com ódio? Só com amor. Se não é apego. Por isso que Cristo falava da importância do amor. Tanto é que se você amar, né, a Deus e ao próximo, você cumpre o restante dos mandamentos. É simples, amor. Então, esse é o processo da criação do 1. Então, ele está se doando e criando seus filhos através desse processo de autodoação. Quando a gente pega isso, daí quem me explicou foram os 9, a primeira emanação dele é a Trindade. Por isso que a gente tem a questão da Trindade. E da Trindade, a gente vai ter, que a gente pode perceber como
consciências, mas também que a gente consegue atrelar, e isso é muito interessante, com espaço, tempo e matéria. Para o universo existir, precisa ter espaço, tempo e matéria, né? Então, cada uma dessa trindade, ela vai ser emanada, vai emanar mais 3, como se fosse 3 raios. Então, por exemplo, o espaço. Altura, largura, profundidade. O tempo, passado, presente, futuro. Né? E por aí vai. Então, quando a gente pega, deixa eu ver, eu mandei aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Quando a gente pega essa estrutura, né, então vai dar, vamos começar pelo espaço. Como que é uma forma de você medir um espaço fechado? Através do círculo, certo? O círculo dá 360 graus. Quando a gente reduz 360, qual o número que dá? Metade, você fala? 360, reduzindo dá 9. Dá 3 9. mais 6, dá 9. Sim, a numerologia, você fala. Quando a gente pega a questão e emanação da matéria em 3 é elétron, próton e nêutron, tá? E aí quando a gente pega a questão do tempo, um dia tem 24 horas, que dá 6. Uma hora tem 60 minutos, ou 6 de novo. E um minuto tem 60 segundos. Então, 6 dá 18. Ainda não chegamos lá. 6, 18. Ainda dá 18, tá. Que dá 9. Então tá. O espaço dá 9, o tempo dá 9. Agora vamos para a matéria. Vamos considerar o carbono, né, que a gente é a base de carbono. Então, o carbono tem 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons, que dá 18 também, que reduzindo dá 9. Então, podemos dizer que a criação aqui, na nossa condição de planeta Terra, porque a gente está falando do carbono, é 999. Essa é uma assinatura do Pai, do Criador. Só que você tem o opositor. Então, o opositor, ele é o contrário do Pai, que ele é o destruidor. Qual que é o contrário do 999? 666. 666. Mas não é 666. 666. É 999 invertido. Porque todos os números são manifestação do Pai. Então, não posso nem falar, por exemplo, que o número 6 é um número ruim. Ou que o 666 é um número ruim. Na verdade, esse 666 deles é 999 invertido. Mesma coisa que eles fazem com o pentagrama, invertido. Daí que vem o 666. E também é a gematria do Nero, que está de volta. Está de volta. Que está de volta. Vocês podem supor quem é. É. E aí, essa questão de inversão que eles adoram, quem que é o inimigo da humanidade? É Roma. Né? A gente tem aí 2 imperadores romanos em tempo de destruir o planeta. Qual que é o contrário de Roma? Amor. Qual que é o contrário de amor? Ódio. Ah, mas isso só funciona em português. Onde que está a maioria das pessoas que já tiveram grandes contribuições do planeta encarnados atualmente? No Brasil, falando língua portuguesa. Nós somos o oposto de Roma. Para onde que Roma está mirando agora? Estão brigando por esse espaço aqui para ver quem é amiguinho do Brasil, é isso? Por isso que a gente tem que elevar a nossa frequência, a gente tem capacidade disso. Pessoas que se percebem, mas assim, se percebe que consegue comprovar, Danusa. Eu fui fulano de tal, entre em contato comigo. Mas não, olha como pareço. Não é só isso. Existem outros elementos. Isso, você falou isso aí, porque, vai ter tanta gente. Porque, Alexandre o Grande, o que tem de Alexandre o Grande, Napoleão por aí, vai ser, meu Deus, então eles vieram partido em 10 pedaços. Cleópatra. Maria. César, você falou, né? Mas vai ter muitos, então. Mas o César está numa posição bem privilegiada aqui no planeta. Não está. Não, tem pessoal que fala, eu fui fulano de tal. Você olha para a pessoa, você fala assim, cara, você não foi.
O que te liga com essa pessoa? Nada. Que até tem a brincadeira, que vai no hospício e tem um monte de gente falando que é Napoleão, né? Sim. E eu já encontrei um Napoleão. E essa mesma pessoa que falou que foi Napoleão, falou também que tinha sido João o Amado. Nossa, o apóstolo mais amado. Olha. Então tem que tomar muito cuidado, porque isso é armadilha do ego. Ninguém quer ser uma figura histórica que quase ninguém sabe quem foi. E eu encontrei pessoas que foram figuras históricas pouquíssimo conhecidas e que você fala assim, não, aqui não tem um ego te falando, ai, até mesmo porque não foi uma figura histórica X, né? A maioria das pessoas nem sabe quem foi. Então, tomar cuidado também nesse processo de reintegração de memória de vida passada, porque a pessoa muitas vezes é enganada pelo ego, acha que foi e não foi. Eu acho que é super condizente isso que você está falando. E às vezes, se for, também não precisa falar. Às vezes está fazendo algo. Principalmente se está fazendo alguma coisa boa, tá? Essa é a minha opinião particular. Sabe, foi informado que é uma reencarnação e é uma figura muito conhecida. Tá, agora se é essa figura aqui, faz alguma coisa boa agora aqui, pronto. Exatamente. Você tocou num ponto muito importante. Eu fui fulano de tal, tá? Mas o que você começou lá, que você não terminou e que você está terminando aqui? E que tem a mesma relevância em termos de nível aqui também. Porque simplesmente, fui fulano porque olha como é semelhante. Não, semelhante eu encontro pessoas vivas que se parecem comigo, Danusa. Nessa encarnação mesmo. Não, isso daí é uma questão que dizem que existem pessoas muito similares, né, sósias nossas, que Sim. 2 ou 3 espalhados pelo mundo. E uma hora ou outra você pode até encontrar com essas pessoas. Sim. Então é uma questão também que tá em aberto. Então, assim, né? não é só você tem que falar assim, olha, eu lembrei de quem fala isso mesmo era o Valdo Vieira, eu vi uma entrevista dele falando sobre isso, ele falou assim, que ele começou a acessar uma memória de uma vida passada dele, e ele falou assim, não, eu só vou acreditar se eu acessar uma memória que não está divulgada assim amplamente para todo mundo, e aí ele acessou uma memória de um personagem histórico que não era uma memória assim, que estava em todos os livros, aí ele cavucou e achou. Porque ele mesmo desconfiava. Disse, não, só vou acreditar se eu acessar algo que não está em qualquer livro. Então tem que ter esse julgamento, assim, não, eu só acredito vendo. E eu, quando acessei minha última, eu falei, não, só acredito se eu fizer tal coisa. E aí eu fiz. Porque aí tem muito mais validação. Às vezes você recebe uma informação, pode até ser alguma figura conhecida, às vezes é também. Mas você nunca ouviu falar, às vezes, porque existem figuras que foram conhecidas nos livros e você nunca ouviu falar. Sim. Aí você recebe as informações e por receber, que nem você falou que rolou uma vez, por receber, você desconfia que aquilo pode ser verdade ou não e você vai pesquisar e bate. Aí, beleza. Agora, a gente tem a idealização de figuras marcantes que ficam na cabeça. Aí a pessoa, de repente, recebe um insight que foi aquela figura que ela já conhecia e leu a respeito. Aí E já leu a né? respeito, já está enviesado. Está enviesada, tem sentido. Sim. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para o pessoal todas as possibilidades de contato com o teu trabalho. A chamada aí que você faz para quando você abre turmas, né? O seu Instagram, todas as redes sociais e possibilidades para que as pessoas possam te buscar. A gente vai ter alguns collabs também no Instagram lá, né? Sempre. Nossa, você vai render, hein? Sempre dão muitos bons views, né? Então, quem quiser conhecer mais do meu trabalho, convido a me seguir no Instagram, @danusaaras. Tem o meu canal do YouTube também. Então, quando eu tenho um tempinho, abro uma live lá, uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, porque o tempo é bem corrido. E quem quer se aprofundar mesmo, quer pegar na minha mão e falar, Danusa, me conduza, convido a fazer é curso, mas na verdade é uma iniciação. Que a partir do momento que a pessoa acessa a chave de Maia, eu falo, pessoal, você vai fazer parte você está sendo convidado a integrar uma egrégora cósmica, que é essa na qual eu tenho contato, e você nunca mais vai ser o mesmo. Então, eu tenho alunos que começaram a reintegrar memórias de vida passada, memórias de conflitos antes da queda,
né? Então é muito interessante. E, e é isso, né? Eu pego na mão, literalmente, né? Então a pessoa tem o meu contato, né? A gente tem um grupo lá de estudo. Então são 5 chaves, cada chave com mentoria, onde o aluno pode tirar dúvida. Tem o grupo do WhatsApp, onde também o aluno compartilha esse processo mesmo dessa iniciação, né? E vai sendo guiado por mim através desses conhecimentos, que foi um conhecimento que eu recebi logo após publicar o livro, que eu senti aquela mesma carga de informação que eu senti quando, que eu falo no outro episódio, que eu sentei e escrevi o livro. Aí da segunda vez eu brinquei, eu falei assim, eu não vou escrever outro livro, que eu acabei de publicar um. E aí foi quando eu fui entendendo que não era um livro, era um curso, né, um conhecimento cósmico que eu estaria recebendo e retransmitindo para as pessoas. E foi vindo, porque igual o livro que eu não sabia como que história que eu ia contar, nem o meio, nem o fim, a mesma coisa, quando eu comecei a estruturar as chaves, eu falava, poxa, mas eu nem sei exatamente, eu não domino esse assunto, mas eles foram me passando todo o conhecimento. E não é à toa que ele começa com a questão das dimensões na chave 1, que é o conhecimento básico, para que a pessoa consiga acessar essa realidade. Entendeu? Porque sem perceber essa realidade dimensional, você não consegue entender tudo o que está por vir ou os códigos em si.